As três línguas. Que tipo de mensageiro você é? O quinto compromisso é o ensinamento mais avançado dos toltecas, porque ele nos prepara para voltar ao que realmente somos, mensageiros da verdade. Enviamos uma mensagem cada vez que falamos. E, se não enviarmos a verdade, é porque não temos consciências do que somos de fato. Bem, os 4 compromissos ajudam-nos a recuperar a consciência do que somos e ter consciência do poder de nossa palavra. Mas o verdadeiro objetivo é o 5º compromisso, porque ele nos leva além da simbologia, tornando-nos responsáveis pela criação de cada palavra. O 5º compromisso nos ajuda a recobrar o poder da crença que investimos nos símbolos. E quando vamos além deles, o poder que encontramos é incrível, porque é o do Criador artístico, o poder da vida, o verdadeiro nós. O 5º compromisso é para aquilo que chamo de treinamento do mensageiro, ou treinamento do anjo, porque é direcionado a mensageiros dotados da consciência de que têm uma mensagem a enviar. Anjo é uma palavra grega que significa mensageiro. Os anjos realmente existem, mas não aqueles alados da religião. Todos somos mensageiros. Todos nós somos anjos, mas não temos asas e não acreditamos em anjos com asas. A história da religião que fala de tais anjos é apenas um símbolo, e sendo assim, as asas significam que nós podemos voar. Anjos voam e transmitem informações, uma mensagem, e a verdadeira mensagem é a vida, ou a verdade. Mas há muitos mensageiros neste mundo que não enviam vida, que não entregam a verdade. O mundo é habitado por bilhões de mensageiros, com ou sem consciência. É óbvio que a maioria não tem consciência alguma, sendo programada simplesmente para passar e receber mensagens, mas sem saber que é mensageira. A maioria dos seres humanos na Terra não tem a menor ideia de que os símbolos são a própria criação. Não tem a menor ideia de onde vem o poder dos símbolos, ou seja, os símbolos têm controle total sobre ela. Que tipo de mensageiros esses seres são? A resposta é óbvia. Você vê as consequências no mundo. Basta olhar à sua volta e terá a resposta. Quando descobre isso, o 5º compromisso passa a fazer ainda mais sentido. Seja cético, mas aprenda a escutar. O que fará a diferença nesses mensageiros? A resposta é consciência. É isso o que o treinamento de mensageiros faz por nós. Nos ajuda a tomar consciência do tipo de mensagem que estamos enviando neste mundo. Da perspectiva dos toltecas, só existem 3 maneiras de se passar uma mensagem. Ou digamos que só existam 3 línguas no mundo dos seres humanos: a da fofoca, a do guerreiro e a da verdade. A língua da fofoca é aquela que todos os seres humanos falam. Todo mundo sabe fofocar. Quando falamos essa língua, nossa mensagem é distorcida. Fofocamos sobre tudo e sobre todos à nossa volta, mas principalmente a nosso respeito. Se viajamos para outro país e ouvimos as pessoas falarem um idioma diferente do nosso, descobrimos que não faz diferença a simbologia que elas usam. Elas falam como nós uma língua da fofoca, naquilo que chamo de o grande mitote. No sonho comum sem consciência, o grande mitote domina a mente humana e cria todos os desentendimentos, todas as distorções na maneira como interpretamos o significado das palavras. A língua da fofoca é a da vítima. É a linguagem da injustiça e da punição. É a linguagem do inferno, porque todas essas fofocas se constituem exclusivamente de mentiras.
mas os seres humanos sempre se comunicarão utilizando essa forma, porque nós somos programados para fazer fofoca até que algo que também esteja no programa mude dentro de nós. Então, nos rebelaremos contra as fofocas e a guerra dentro de nossa mente terminará. A guerra entre verdades e mentiras. A segunda língua é a do guerreiro. Quando usamos essa língua, às vezes falamos a verdade e, às vezes, mentiras, dependendo de nossa consciência. De vez em quando, acreditamos nas mentiras, o que nos leva direto ao inferno, e às vezes acreditamos na verdade, o que nos leva direto ao paraíso. Mas ainda precisamos acreditar, o que significa que os símbolos ainda detêm o poder de nossas crenças. Como guerreiros, pulamos de um sonho para o outro. Às vezes estamos no paraíso, outras no inferno. Como você pode imaginar, a língua do guerreiro é 1000 vezes melhor do que o da fofoca. Porém, mais uma vez, os seres humanos são programados para mudar a linguagem que falam e para saber mais de uma língua. A terceira língua é a da verdade. E quando a usamos, quase não falamos. A essa altura, já sabemos sem qualquer dúvida que os símbolos que usamos são uma criação nossa. Sabemos que damos significado a todos eles para nos comunicar com nossa espécie. Utilizamos esse símbolo impecavelmente, da melhor maneira que pudermos, para transmitir nossa mensagem, para nos entregar, porque nós somos mensageiros. Finalmente, não existem mais mentiras, porque dominamos a consciência, porque vemos a nós mesmos como vida, como verdade. A língua da verdade é muito exclusiva por ser a língua do mestre dos sonhos, do artista que dominou o sonho. No mundo do mestre, há sempre música, arte e beleza. Os artistas magistrais estão sempre felizes, vivem em paz e curtem a vida. Essas 3 formas de comunicação formam aquilo que chamo as línguas 1, 2, 3, ABC e Dó, Ré, Mi. A língua da fofoca é 1, 2, 3, porque é fácil de ser aprendida e é a língua que todo mundo fala. A do guerreiro é o ABC, visto que o guerreiro é aquele que se rebela contra a tirania dos símbolos. A língua da verdade é a Dó, Ré, Mi, pois é para os artistas que têm a música na cabeça em vez de um grande mitote. A língua do Ré, Mi é a que eu mais gosto de falar. Minha cabeça está sempre repleta de música porque ela distrai a mente. E quando a mente não atrapalha, torna-se pura intenção. Eu sei que toda essa música que está em minha cabeça não passa de um sonho, mas pelo menos, com elas, não estou pensando nem inventando uma história. Evidentemente, posso criar uma história se quiser, e ela pode ficar bem bonita. Posso focar minha atenção nos símbolos e utilizar os que você entende para me comunicar contigo. Também posso usá-los para escutar o que você diz. Geralmente, é sobre sua história. Você me conta várias coisas que acreditam serem verdade, e eu sei que não são. Mas quando você me conta, eu escuto, e então sei exatamente de onde você vem. Vejo aquilo que você talvez não veja. Vejo o verdadeiro você, não aquele que finge ser. Este é tão complicado que nem perco meu tempo tentando entender. Eu sei que não é você. O verdadeiro você é a sua presença, e ela é tão linda e maravilhosa quanto qualquer coisa que existe na Terra. Quando você vê uma rosa, linda e aberta, a própria presença dela faz você se sentir magnificamente bem. Você não precisa dizer a si mesmo o quanto a rosa é linda. Pode ver toda a beleza e a atmosfera de romance nela. Sente seu cheiro e ela nunca fala uma palavra. Você compreende a mensagem, mas não com palavras. Se você entrar numa floresta,
verá passarinhos falando com outros passarinhos e árvores falando com outras árvores, usando um tipo de simbologia diferente. Você consegue perceber a comunicação interna de tudo que existe à sua volta, e isso é incrível. Nesse mundo, há mensageiros por todo o canto. Mas algum dia, você já pensou nisso? Você já pensou que, desde que chegou a este mundo, sempre tem passado uma mensagem? Mesmo antes de nascer, quando sua mãe soube que estava grávida, sua mensagem estava presente. Seus pais mal podiam esperar pela sua chegada, pelo momento de seu nascimento. Eles sabiam que o milagre estava acontecendo, e assim que você nasceu, entregou sua mensagem imediatamente, sem palavras. Eles sentiram sua presença. Era o nascimento de um mensageiro. E a mensagem era você. Você era a mensagem e continua sendo, mesmo tendo sido muito distorcido pelo reflexo dos outros mensageiros. Não é culpa dos outros, nem sua. Na verdade, não é culpa de ninguém. A distorção é perfeita, porque só existe perfeição. Mas aí você cresceu, tornou-se consciente e pôde optar por passar uma mensagem diferente. Você pode escolher ser um melhor reflexo da vida ao escolher o idioma que você fala. Pode mudar a maneira como envia uma mensagem, a maneira como se comunica consigo mesmo e com outras pessoas. Agora, uma pergunta simples para você. Quero que entenda a questão, mas não permita que aquela voz em sua cabeça responda. Permita apenas que essas palavras cheguem direto ao seu coração, onde você possa sentir o significado e a intenção por trás delas. A pergunta é a seguinte: que tipo de mensageiro é você? Isso não é julgamento. É só uma pequena dúvida para a sua mente e um grande passo para a consciência. Se entender o questionamento, então essa pequena dúvida pode, sozinha, mudar toda a sua vida. Que tipo de mensageiro é você? Você emite a verdade ou mentiras? Percebe a verdade ou apenas as mentiras? A questão toda gira entre verdades e mentiras. Esse é o cerne da questão. E é isso que faz toda a diferença, porque todos os conflitos, sejam internos ou entre seres humanos, resultam do ato de proferir mentiras e acreditar nelas. Que tipo de mensageiro é você? O de fofocas e mentiras? Você se sente à vontade com todas as mentiras, fofocas e todo o drama que surge como resultado de acreditar em mentiras? É isso que você compartilha com todos à sua volta? É isso que você ensina aos seus filhos? Você ainda culpa seus pais pelos próprios problemas? Lembre-se de que eles fizeram o melhor que podiam. E se lhe maltrataram, não foi nada pessoal, mas em função dos próprios medos que eles tinham, foi devido ao que eles acreditavam. Se eles lhe tratavam mal, é porque também foram maltratados. Se machucaram você, é porque também foram machucados. É uma corrente contínua de ação e reação. Você continuará a ser parte dessa corrente ou ela acaba em você? Que tipo de mensageiro é você? É o guerreiro que luta entre o paraíso e o inferno? Você ainda acredita nas pessoas que lhe dizem a verdade é essa ou em suas próprias mentiras? Que tipo de mensagem você está passando para as pessoas que mais ama? Se aquela que transmite a si mesmo está lhe guiando para o inferno. Que tipo de mensagem você está emitindo às suas crianças, a quem você tanto ama? Que tipo de mensagem você está passando ao seu amado, aos seus pais, irmãos, amigos e a todos os que estão à sua volta? Que tipo de mensageiro é você? Se me disser o tipo de sonho que está criando para si, vou responder essa pergunta.
como você se trata? Você é gentil consigo mesmo? Você respeita-se e aos outros? Como se sente a seu respeito? Você gosta de si mesmo? Tem orgulho de si mesmo? Está feliz com você mesmo? Existe algum drama ou alguma injustiça em seu sonho? Seu sonho tem um juiz e uma vítima? É um sonho de predadores? De violência? Se for, o seu sonho está distorcendo sua mensagem. O juiz, a vítima e todas essas vozes em sua cabeça estão distorcendo tudo. Nesse exato instante, você está passando uma mensagem a você mesmo e a todos os que estão à sua volta. Você está sempre transmitindo uma mensagem e está sempre recebendo alguma de uma mente para outra. Qual é a mensagem que você está mandando para o mundo? Ela é impecável? Você chega a perceber que está sempre utilizando símbolos? Apenas observe sua mensagem. As palavras que você fala vêm da verdade ou estão vindo da voz do conhecimento, do tirano, do grande juiz? Quem está transmitindo a mensagem? Será o verdadeiro você? Esse é seu sonho. Se não for o verdadeiro você, então quem está fazendo isso? Não é uma boa pergunta? Consegue ver o impacto das palavras que reflete para outros enquanto fala? Imagine apenas que você esteja falando com uma parede. Não espere uma resposta. Não é função da parede entender o que você diz. Isso é para você ver o que está saindo de sua boca, para começar a perceber o impacto de suas palavras em tudo que existe à sua volta. Ao falar com uma parede, sua mensagem se torna cada vez mais nítida. Depois disso, a importância de ser impecável fica óbvia. Agora, quero que você use sua imaginação para ver o tipo de interações que sempre teve com as outras pessoas. Tenho certeza que você tem muitas memórias de suas interações com todos à sua volta. As pessoas estão sempre passando mensagens e você sempre as recebe. Que tipo de mensageiros são as outras pessoas de sua vida? Que tipo de mensagens elas sempre mandaram a você? Como foi que todas essas mensagens lhe afetaram? De todas as mensagens que recebeu, com quantas você concordou, tornando-as como se fossem suas? Quantas delas você ainda está passando hoje? Se estiver transmitindo a mensagem de outras pessoas, de quem elas são? Apenas tenha consciência do tipo de mensagem que você passou e que recebeu ao longo de toda a sua vida. Você não precisa julgar ninguém e nem a si mesmo. Basta se perguntar: que tipo de mensageiro eu sou? Que tipo de mensageiras são as outras pessoas de minha vida? Esse é um grande passo na direção do domínio da consciência, um grande passo para se tornar um visionário. Uma vez que esteja consciente das mensagens que transmite e daquelas que as outras pessoas estão passando para você, o seu ponto de vista se modifica com força e com firmeza. Você percebe com facilidade as mensagens que os outros estão lhe enviando, assim como o tipo de mensageiro que eles são. Então chega um momento em que sua consciência está tão expandida que você percebe com facilidade as mensagens que está passando para os outros, vendo exatamente o tipo de mensageiro que você é. Percebe o efeito de suas palavras, o efeito de suas ações e o de sua presença. Você está sempre passando uma mensagem para tudo e todos que estão à sua volta, mas principalmente a você mesmo. Qual é a mensagem? Essa mensagem é a mais importante porque afeta toda a sua vida. Você é o mestre que transmite a verdade? É a vítima que emite mentiras? Bem, realmente não faz muita diferença se você é o mestre, se é o mensageiro da fofoca, cheio de veneno,
ou se é o guerreiro que vive para cima e para baixo, do paraíso ao inferno e vice-versa. Você passa a informação que tem dentro de você. Ela não é certa ou errada, boa ou ruim. É aquilo que você sabe. É o que você aprendeu ao longo de sua vida inteira. E realmente não faz muita diferença o conteúdo. Realmente não faz muita diferença o que você andou ensinando, o que andou compartilhando. O que interessa de fato é ser o que você realmente é. Ser autêntico, curtir a vida, ser amor. E não o símbolo de amor que as pessoas distorcem, mas o verdadeiro amor. O sentimento que não pode ser expresso em palavras, o amor que é resultado de ser o que você realmente é. Lembre-se sempre, você é a força que está criando tudo aquilo que existe, que faz uma flor desabrochar e as nuvens se moverem, assim como a Terra, as estrelas e as galáxias. Qualquer que seja sua mensagem, ame-se de qualquer maneira, por causa do que você é, por respeitar o que você é. Você não precisa ser diferente, a não ser que se ame tanto que não esteja mais satisfeito com o tipo de mensageiro que você é. Talvez você tenha usado mal a palavra porque era inocente e não tinha consciência. Mas o que acontece quando você tem consciência e continua fazendo a mesma coisa? Uma vez consciente, você não pode se fazer de inocente. Você sabe exatamente o que está fazendo. E seja o que for, continua a ser perfeito. Mas agora a decisão é sua, a escolha é sua. Agora a pergunta passa a ser: que tipo de mensagem você escolhe passar? Verdadeiras ou falsas? De amor ou de medo? A minha escolha é passar uma mensagem de verdade e de amor. E a sua?